Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Deus nos dá asas o tempo todo, para a gente poder ir além, sair do lugar comum. Aliás, o crescimento humano é sempre uma experiência de sair de um lugar comum para chegar àquele que ainda desconhecemos. Sim, a aventura humana consiste em diariamente nós desbravar o que somos, desbravar quem somos. É sempre um risco a gente morrer desconhecidos a nós mesmos. Porque o processo do autoconhecimento, ele se confunde com a maturidade espiritual. É a mesma coisa. Se você vai ver a vida dos santos, eles avançaram na vida espiritual e na vida de santidade à medida em que eles tiveram domínio de si mesmos. O domínio de si não é uma conquista que a gente alcança da noite para o dia. Somente no esforço diário de nós investigar quem somos, de ir buscar lá no fundo tudo aquilo que a gente ainda desconhece de nós mesmos. Porque luta melhor consigo mesmo aquele que se conhece. Há sempre um risco, minha gente, de nós fazermos um jogo contrário ao que a gente precisa fazer. É o famoso boicote, que às vezes eu me faço, você se faz, sem que a gente perceba. Nós vamos nos emaranhando, vamos entrando dentro de um contexto de vida extremamente desfavorável a nós. Outro dia eu estava vendo um especialista em câncer dizendo que 20% do câncer é uma determinação genética. Os outros 80% nascem dos estilos de vida. A gente pode se adoecer por causa do estilo de vida que a gente tem. Quando eu percebo que vivo uma vida que me desfavorece, eu não posso pensar duas vezes em modificar a estrutura da minha vida. Ter coragem de mexer nas minhas escolhas, cortar na carne aquilo que precisa ser eliminado da minha vida. Os santos, por causa da vida mística que viviam, o que é a vida mística? Uma vida onde se tenha o espaço para a contemplação, para o silêncio, para o vazio, né? Você já pode, tenho certeza que à medida que eu vou falando, você vai pensando na sua vida. Como falta isso para nós? Muito. Nós somos pós-modernos, né? Nós estamos dentro de um contexto onde a comunicação é muito fácil, a gente fala com o outro com uma rapidez muito grande, a gente se desloca com muito mais rapidez. São conquistas, claro, valores, mas que também geram um prejuízo para nós. Porque nós estamos cada vez menos afeitos, menos propensos à experiência do vazio. Que não é aquele vazio desagradável que pode gerar uma depressão, por exemplo, um sofrimento agudo. Não, é o vazio, quando nós experimentamos, é aquele vazio que nos proporciona uma quietude, porque nós não estamos nos preenchendo de nada daquilo que é exterior. Aí você se ocupa da sua solidão, ocupa-se com a sua solidão. Os santos, eles tinham a facilidade de se ocuparem com essa solidão. E quanto mais eles avançavam no autoconhecimento, mais eles tinham necessidade dessa solidão. Porque é como se tornasse um vício bom. Aquele que descobre o valor do autoconhecimento e identifica quais são as ferramentas do dia a dia que podem favorecer o autoconhecimento, nunca mais vai querer abrir mão desse direito. Aí sim nós temos uma vida de qualidade. Porque uma vida só pode ter qualidade à medida em que ela é refletida. Pode observar, a gente vive mal quando não reflete a vida que vive. Porque nos falta aquele tempo, aquela experiência extremamente positiva de avaliar o que se está vivendo. Você já parou para pensar que às vezes você não faz uma avaliação da vida que você vive? Vai vivendo sem pensar. Entra no ritmo alucinante que a vida tem, que é própria dos nossos dias, e não tem nem o direito de parar para problematizar. Eu gosto muito dessa experiência, dessa música que está
baseada na palavra de Paulo, que diz que o cristão é aquele que tem que buscar as alturas. Sim. Buscar as alturas consiste em alcançar o que melhor a vida pode nos oferecer. Só que essas alturas a gente só pode alcançar depois de descer todos os subterrâneos do nosso ser. Só alcança as alturas aquele que teve coragem de descer nos subterrâneos do ser. Lá onde você vai conhecer-se com profundidade, descobrir o seu sistema, como é que funciona o seu sistema, como é que funciona o seu organismo. Sim, porque nós somos diferentes. Hoje o Wagner está aqui comigo. Obrigado, Wagner, pela sua presença. Embora sejamos humanos, nós temos constituições diferentes. Somos movidos, claro, em muita coisa em comum, muitos valores em comum, mas entre eu e Wagner existe uma diferença abissal. Somos duas pessoas diferentes. Eu preciso mergulhar nos subterrâneos do meu ser para eu conhecer o meu estatuto. Wagner precisa fazer a mesma coisa. Mergulhar nos subterrâneos do seu ser para ter acesso ao seu estatuto. O que é o estatuto, minha gente? O estatuto é onde nós vamos ler todas as regras que vão nos situar de maneira positiva dentro de uma instituição, dentro de uma associação. Então você pega o estatuto do colégio onde seu filho estuda e você vai conhecer ali regras, você vai conhecer direitos, tudo aquilo que é benefício para você e tudo aquilo que também será uma restrição visando um bem maior. O estatuto é como se fosse o nosso manual de funcionamento. Quando você compra um eletrodoméstico, você não tem que abrir o manual para entender? Eu geralmente leio as primeiras páginas, vi que não entendo nada, fecho e vou aprender com o eletrodoméstico à medida que eu vou usar. Só que a vida humana, se a gente não ler bem esse estatuto, que é pessoal, intransferível, a gente nunca vai conseguir fazer essa altura ser uma realidade na nossa vida. Porque é bonito a gente perceber isso. Depois que eu mergulho em mim, eu tenho condições de ficar mais leve e buscar o que é a altura. Como fez Santa Teresinha de Lisieux. Teresinha foi uma mulher que mergulhou nas suas misérias, mergulhou nas suas possibilidades, tomou posse de tudo que ela podia e que não podia. Por isso ela foi a santa que foi. Porque alcançou o controle de si mesma. Porque sem o controle de nós mesmos, nós não chegamos a lugar nenhum. A proposta de Paulo é o mergulho no autoconhecimento. Se você for ler as epístolas que Paulo escreve às comunidades, ele tem sempre a preocupação de falar ao todo, mas de maneira muito especial, àquela pessoa que compõe o todo, que faz parte do todo. É a exortação para uma vida pessoal em Deus. Sim, a vida espiritual é um convite diário ao mergulho nesse subterrâneo, para que eu tenha condições de compreender as minhas misérias, domesticá-las, ter controle sobre elas, para que elas não venham prevalecer sobre mim. Porque se eu não tenho o controle das minhas misérias, elas me determinarão. Elas serão tão determinantes que eu me tornarei um miserável assumido. Que uma coisa é a gente carregar a condição da miséria. Sou miserável, faz parte de mim, mas não vivo como miserável. Porque eu faço o esforço diário de ir buscar esses valores que me resgatam dessa miséria. Essa é a nossa vocação cristã, minha gente. O tempo todo eu preciso lidar com Adão que me hospeda. Ele está hospedado em mim. E ele me hospeda também. Estou hospedado nele. É a minha condição frágil que eu não tenho condições de abrir mão dela. Mas por outro lado, eu tenho a vocação crística. Cristo me chama, Cristo me convoca diariamente a superar os limites do Adão que está em mim, para que eu tenha condições de viver essa realização humana, que não é outra coisa senão o equilíbrio entre possibilidades e limites. Este equilíbrio que nos torna capazes
de mergulhar nos nossos subterrâneos e ao mesmo tempo alcançar as alturas da nossa vocação. Quanto mais a gente vai controlando o ser que somos, muito mais Deus vai tendo a oportunidade de fazer a sua obra através de nós. Minha gente, eu acabei de chegar de Angola. E fiquei encantado com tudo aquilo que Deus me deu a oportunidade de viver entre aquelas pessoas. Mas vou dizer a você o que de fato me comoveu. Foi identificar o trabalho que a Canção Nova faz através destes meios de comunicação que você já conhece, para chegar a lugares tão distantes e para falar a corações que estão localizados geograficamente do outro lado do mundo. Fiquei emocionado, comovido, de escutar aqueles testemunhos de pessoas que se aproximavam e diziam: Padre Fábio, o senhor não faz ideia do que Deus realizou na minha vida através do programa do Senhor. O senhor não sabe o que Deus fez na minha vida no momento em que eu mais precisava de uma palavra através da Canção Nova. Como Deus visitou a minha história, Padre. Como Deus me ajudou a superar os meus limites através da programação da Canção Nova. Minha gente, não precisamos de um testemunho superior a este para nos animar a fazer o que a gente faz. Quando eu digo nós, eu estou conjugando você na minha singularidade, porque nós não somos nada sem vocês aí. São vocês que nos prestigiam, são vocês que nos ajudam a manter essa obra no ar. Vocês estão intimamente ligados ao coração do Monsenhor Jonas Habib, que há muitos anos atrás sonhou com este projeto, que me dá o direito de estar aqui hoje na Canção Nova em Belo Horizonte, fazendo este programa, refletindo essas questões com você e chegando aos lugares mais inusitados do mundo, ajudando pessoas que estão vivendo a mesma luta que nós, de mergulharem nesse subterrâneo tão necessário para que a gente tenha condições de alcançar as alturas. Um trabalho, minha gente, uma vocação que nos configura como um pelotão de frente, como um exército de batalha. Eu não gosto muito da palavra exército, porque senão parece que nós estamos querendo ganhar uma guerra. Não. Nós não estamos em guerra. Nós estamos na luta pela instituição de uma humanidade mais humana, mais cristã na sua raiz. De uma humanidade que precisa se conhecer, de uma humanidade que precisa quebrar o poder da pressa que está inviabilizando a vida humana, a verdadeira vida, porque em muitos lugares nós encontramos as pessoas ausentes de si mesmas, desconhecendo-se, não sendo capaz de alcançar as alturas porque faltou a experiência da busca pessoal. A gente ter um canal de televisão que favorece, que estimule a busca pela vida espiritual, isso é uma riqueza muito grande nos dias de hoje. A gente ter uma programação que seja favorável ao amadurecimento humano. Na música fala que Deus nos dá asas para voar. Como é que Ele nos dá asas? Através das palavras das pessoas. Sim, quantas vezes eu pude sair do meu lugar e alcançar um lugar muito mais especial do que aquele que eu estava antes, porque alguém me emprestou as asas da reflexão. Quantos de nós tivemos as nossas vidas transformadas pelo ministério do Padre Léo, que já é falecido, mas continua vivo entre nós, fazendo as suas pregações ainda aqui, através das reprises que a Canção Nova faz? Quantos de nós tivemos as nossas vidas transformadas pelas asas da reflexão que Padre Léo nos deu? O próprio Monsenhor, que evangelizou uma geração. Sim, quando nós recebemos as asas da reflexão, o diabólico perde a nossa participação. O diabólico deixa de contar com a nossa pertença. Porque toda vez que nós refletimos com profundidade, com honestidade, esse evangelho que nos motiva a ser quem precisamos ser,
Muitas coisas acontecem dentro de nós, superações verdadeiras. Os testemunhos que eu ouvi em África, de pessoas que tiveram as suas vidas radicalmente transformadas, porque um dia tiveram contato com o evangelho que nós pregamos aqui. Não o evangelho dos nossos interesses, porque também existe isso. O evangelho tem sido instrumentalizado por muitas pessoas desonestas. Não estamos falando deste evangelho que quer arrancar o seu dízimo, mercantilizar a fé, não. Nós estamos falando da gratuidade da palavra, que é para todos. Você não será melhor porque paga o dízimo, Deus não te dará mais graças porque você paga o dízimo. Essa reflexão é muito mesquinha. A gente pode até pagar o dízimo na nossa comunidade, mas isso é apenas um desdobramento natural do bem que nós reconhecemos, mas não é porque eu pago que Deus faz. Não, minha gente. Deus faz à medida em que nós descemos nos subterrâneos da humanidade, e para isso nós não precisamos pagar o pedágio. Basta a gente ter coragem de mergulhar no mistério que somos. Aí sim há crescimento espiritual, a maturidade espiritual. E é disso que o mundo precisa, de uma religião que torne as pessoas mais humanas, mais maduras, mais sensatas, mais amorosas, mais solidárias, mais justas. De que adianta nós termos um parlamento que se diz cristão? Parlamentares que ostentam os títulos do evangelho, se estão todos envolvidos em corrupção, retirando do povo aquilo que jamais poderia ser retirado, utilizando-se dos cargos públicos para poder roubar a nação. Isso não é cristianismo em lugar nenhum do mundo. Nós precisamos de um cristianismo que transforme a maneira como nós olhamos para o outro. E este cristianismo só é possível quando nós mergulhamos nas nossas misérias, quando a gente reconhece, sim, que nós somos capazes de recriar a grande corrupção nas pequenas estruturas que frequentamos. Que se eu não cuido, o meu temperamento, o meu caráter me leva a enganar o Wagner, para eu ter um benefício do engano que faço com ele. Isso é cristianismo. Quando nós temos coragem de sondar com sinceridade a vida que nós dizemos ser cristã. Sim, a fé que eu professo em Deus me coloca o tempo todo um imperativo ético. Eu não tenho o direito de ser injusto com Wagner. Eu não tenho o direito de roubar aquilo que é do Wagner. Eu não tenho o direito de matar o Wagner, de mentir para ele, de ser infiel. Sim, depois do mergulho nessa humanidade, de você identificar que você é ciumento, que você tem tendência a ser injusto, que você tem tendência a ser fofoqueiro, depois de mergulhar nisso, de tomar posse disso, de não permitir que nenhuma vaidade lhe visite, justamente por você saber o barro do qual você é feito, aí sim você começa a ascender. O que é ascender? Ganhar as alturas. Você vai ficando elevado, porque as suas misérias não te prendem mais ao barro de Adão, mas te colocam na perspectiva da vida nova que Jesus nos traz. Sim, a vida em Jesus não é uma teoria, é uma convicção que me move o tempo todo para sondar com profundidade o que no meu caráter ainda não é parecido com o dele. Aí essas alturas vai se tornar um processo natural de quem se busca, de quem se investiga diariamente, de quem se quer honesto, clarificado pela luz do Evangelho. Aí sim esse Evangelho vai fazer diferença na vida do mundo. Nós deixaremos de ser teóricos e apresentaremos ao outro as consequências do Evangelho em nós. Não adianta nada você ficar falando para os seus filhos isso e aquilo. Seus filhos não prestam atenção na teoria. Seus filhos prestam atenção no jeito como vocês vivem. As pessoas estão prestando atenção na maneira como nós vivemos. Se nós não tivermos essa leveza responsável,
que é fruto de uma descida honesta nos subterrâneos do nosso ser, o Evangelho não vai convencer ninguém. E hoje, a coisa mais urgente é convencer o outro da honestidade. Vale a pena ser honesto. Hoje o país precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer essa virada ética, essa virada moral. Vale a pena a gente convencer o nosso vizinho a não colocar fogo na sua mata, no seu lixo, porque isso traz poluição. Vale a pena você convencer o seu pequeno grupo, ali os seus vizinhos, a fazer a reciclagem do lixo, porque o meio ambiente já não suporta tantas agressões. Vale a pena você descobrir qual é o espaço de mundo que lhe pertence e qual é a transformação que você pode fazer nesse pequeno espaço de mundo, porque se hoje cada cristão descobrisse o lugar que ele pode transformar, arregaçasse as suas mangas e o fizesse, nós teríamos uma revolução. O grande problema é que nós estamos com as nossas Bíblias debaixo do braço, fazendo discurso e não tomando nenhuma iniciativa para que esse discurso se torne uma realidade. O grande problema é que muitas vezes nós nos contentamos com uma espiritualidade infértil, sem nenhuma conexão com a realidade, que nos dá o direito de sermos desonestos, mas ainda que disfarçados. Desonestos, mas pretensos santos. Não. A revolução que essa descida nos subterrâneos do ser pode provocar no mundo, nós não temos ideia, porque a gente ainda não ousou levá-la a cabo. A gente ainda navega muito nas margens do cristianismo, minha gente. Nós ainda estamos muito distantes daquilo que nós podemos como cristãos. E eu posso ir muito além do que eu já fui como cristão até hoje. E essa minha ida em Angola me mostrou isso. Há muito o que fazer. E se hoje Deus nos dá a oportunidade de transformar o espaço que me pertence, eu não posso abrir mão. E se por acaso isso chega do outro lado do mundo, que maravilha. Mas de nada vale a minha palavra chegar lá, se antes ela não tiver transformado o meu coração. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.